no capítulo 17. 1 Samuel 17. Amém. Eu quero o máximo da sua atenção, porque eu quero com você pegar alguns ensinamentos, algumas lições que nós podemos aprender com Davi. 1 Samuel 17, a partir do versículo 23. Algumas lições que nós podemos aprender com Davi. Davi foi um homem que errou, é conhecido pelo seu erro, é cravado. Mas ele nos ensinou que mesmo a pessoa errando, se ela se arrepende, ela se levanta, se ergue e Deus vai ser com ela. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era uma pessoa que ele era rápido para se arrepender. Significava que errava, mas ele não tinha dificuldade em reconhecer. Ele errava, ele era rápido para se arrepender. Ele ia logo se consertar diante de Deus. Então você pode errar, você pode ser uma pessoa que tenha um passado ruim, mas se você for sincero e se arrepender, você se levanta e muda. Então não demore para se consertar. No versículo 23 diz assim, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão ao homem que ferir ao filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi foi para a guerra levar queijo, leite, sustento, mantimento para os irmãos que estavam lá. Quando chegou lá, ele viu o gigante Golias colocando terror no exército, ameaçando todo mundo. E ninguém teve coragem de ir lá enfrentar o gigante. Então aquele gigante ficou afrontando, ninguém teve coragem. O rei, para dar uma motivação, para ver se alguém vai e enfrenta o gigante, porque era um soldado experiente, o gigante, poxa, você vai enfrentar um gigante, se nem um soldado experiente queria enfrentar. Para tentar motivar alguém, para tentar resolver o problema, oferecer uma recompensa. Olha, eu vou cobrir de riquezas, eu vou tornar o meu genro, vai casar com a minha filha, vai sentar à minha mesa, a família não vai precisar pagar mais impostos. E mesmo assim ninguém fazia nada. Quando Davi viu o gigante ameaçando, ele ficou logo pensando na recompensa. Espera aí, qual é a recompensa? Perguntou para o soldado: qual é a recompensa? Qual é a recompensa? É estranho, você vê o problema, mas você não olha o problema, você olha o que você vai ganhar resolvendo aquele problema. Assim é a visão da pessoa que tem Deus. Ela tem Deus dentro dela, ela não olha o problema, ela olha a recompensa que ela vai ter em resolver aquele problema, porque o problema para ela não é nada. Enquanto todo mundo olhava o gigante como um problema enorme, Davi estava olhando a recompensa. Olhe para a recompensa. Olhe para a recompensa, não olhe para o problema. Olhe o que você vai conquistar vencendo aquele problema. Aí no versículo 27 diz: e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Rapaz, eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que te fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Entenda o seguinte: na sua caminhada para você ver a glória de Deus na sua vida, você tem que entender que pessoas vão se levantar contra você mesmo sem você ter feito nada. É normal. Davi não entendeu, falou assim: que isso, o que eu fiz para você me tratar assim? Falar que eu estou com o meu coração mal, que eu abandonei as ovelhas. Entenda, aprenda a lidar com críticas. Pessoas vão criticar você, pessoas vão dizer que você fez algo e você não fez. Você tem que aprender a lidar com essas pressões. O que Davi fez? Ignorou ele e foi perguntar para as outras pessoas.
Às vezes você vai ter que ignorar, vai se levantar irmão, vai se levantar pessoa da sua própria família, e às vezes você tem que aprender a fazer o seguinte: quer saber? Eu vou ignorar, eu vou seguir a minha vida. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. E desviou-se dele para o outro, e foi conforme aquela palavra, e lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciara a Davi e mandou tomá-lo. E disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra este filisteu. Olha o espírito de Davi. Quem tem esse espírito de Davi, tira o medo de quem está desfalecido. Às vezes está lá sua esposa desfalecida porque tem uma conta para pagar, uma situação para resolver. Se você é uma pessoa da fé, você tira o medo dela. Você fala para ela assim: não, fica assim não, hein? Vai dar tudo certo, Deus é com a gente, nós vamos vencer isso. E essa situação aqui é difícil, mas vai ser para a glória de Deus. Nós vamos vencer essa situação. Se é o marido e fala assim: não fica de cabeça baixa, não fica triste não, amanhã você vai trabalhar de novo, nós vamos dar um jeito. A gente aperta um pouco aqui, dá um jeito aqui, mas nós vamos vencer, Deus é com a gente. A pessoa que é de Deus, ela tem esse costume de passar fé. Ela tira o medo, não coloca o medo. Quem não é da fé fica colocando medo. Ai meu Deus do céu, vai faltar. Ai meu pai, e se faltar, e se não der? Aí se acontecer isso, tira isso da sua cabeça. Se você é de fé, você tira o medo, não coloca medo. Tire o medo, não coloque medo. Davi chegou, ó, não precisa vocês se preocupar. Esse gigante aí não é nada, eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu tirei da boca de um leão um cordeiro, o cordeiro já estava na boca do leão, eu fui lá e matei ele, tirei o cordeiro. Rapaz, isso aí gigante não é nada. A pessoa que é da fé, ela usa até os testemunhos do passado dela para poder acalmar as pessoas que estão desesperadas. Para isso que servem os testemunhos que a gente passa, é para acalmar, para dizer o seguinte: se deu certo para ela, vai dar certo para você. Se ela venceu, você também vai vencer. Para te acalmar. Quantas coisas você já não venceu lá atrás? Tem gente aqui que achou que ia desfalecer, passou por uma situação, passou por um aperto, passou por uma perda, mas Deus foi contigo. Foi ou não foi? E agora que você vai fraquejar? É agora que você vai perder? Não é não, meu cara. Agora é hora do nome de Deus ser glorificado, do nome de Deus ser exaltado na tua vida. Aprenda essa lição com Davi. Aprenda. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja contra ele, pois tu é muito moço e ele é homem de guerra desde a sua. Rapaz, isso aqui é muito forte. Nessa caminhada, cara, é normal que as pessoas venham desprezar você. Quem está trilhando caminhos impossíveis, pessoas que não têm essa mesma fé, vão te desanimar. Ah, você vai abrir a loja ali? Rapaz, ali já foi sorveteria, já foi padaria, já foi isso, aquilo, outro. Não vai dar certo para você não. Tenha costume de ouvir palavras negativas, mas delas não entrarem em você. Você pode ouvir, porque você não é surdo, mas você pode não dar ouvido e falar assim: deixa para lá. Igual Eliabe. Eu vou dar ouvido a Eliabe, meu cara. Você tem que aprender a controlar suas emoções. Às vezes a pessoa ela perde tudo porque ela não sabe controlar as emoções. Ela toma uma atitude desesperada, ela se revolta contra os outros. Se fosse outro com Eliabe ali, já ia discutir com o irmão dele: que isso, rapaz, como é que você me fala uma coisa dessa? Eu sou teu irmão, tu é meu irmão mais velho, devia me dar um exemplo. Às vezes não vale a pena você bater boca. Não discuta, não bata boca com ninguém. Apenas ignore e siga em frente, rumo ao objetivo. Porque não é porque você tem a fé que outras pessoas também vão ter a mesma fé. O próprio rei falou: não vai não. O próprio rei aconselhou Davi a não. Às vezes vai ter pessoas influentes, pessoas que vão ter título, que vão tentar te influenciar a não fazer aquilo que a tua fé está mandando. Não ouça ninguém, ouça a voz da fé. Se Deus falou contigo, vai, então vai. Às vezes a pessoa que está próxima a você é uma esposa, é um amigo, é um irmão, é um primo, mas que não compartilha da mesma fé. Não dê ouvidos, continue indo e persiga até o fim. Até o fim. Essa palavra é inspiradora. Não tem como ler essa história aqui e não ficar inspirado. Quem está trilhando o caminho dos impossíveis, tem que estar preparado para dizerem para você: ó, você não tem estudo, você já tem idade, você está com problema de saúde, você não pode, não dá, você é pequeno, você é incapaz, você não sabe falar. Não interessa, coloque toda a sua força que vai dar certo.
Se outros não conseguiram, se não deu certo, porque a pessoa que não consegue, ela nunca vai te incentivar. A pessoa que não consegue, a vida não anda, ela nunca vai dizer para você que a sua vai. Muito pelo contrário, é porque ela não conseguiu e ela diz porque você também não vai. Os americanos, alguns pais conservadores, não são todos, mas eles crescem com uma mentalidade no filho, o seguinte: olha, nós vamos ter o grande sonho americano, que é conquistar o primeiro milhão. E se o pai não conquista, ele fala para o filho: meu filho, eu não consegui, mas você vai conseguir, pela nossa família, ganhar o primeiro R$1.000.000. O filho cresce sabendo que ele pode, o filho cresce sabendo, cresce sendo incentivado, cresce sendo impulsionado, cresce sendo impulsionada. A dona da Copenhague e da Chocolate Brasil, ela estava dando entrevista, ela falou assim: eu com 16 anos, o meu pai me treinou, meu pai já era empresário, ele me treinou para ser dono do meu próprio negócio. Eu com 16 anos, eu já queria assumir meu próprio negócio, criar minha própria empresa. Meu pai me chamou para trabalhar com ele, eu falei: não, pai, eu não vou, não é justo eu assumir aquilo que o senhor trabalhou, eu quero conquistar algo na minha própria mão. Ela com 23 anos já estava com mais de 300 lojas. Mas a vida toda, o pai dela criou ela, só teve ela de filho. O pai dela criou ela para ser empresário, para ser grande. Como é que você tem criado o seu filho? Como é que você tem criado as pessoas que estão com você? Qual é a mentalidade que você cria na cabeça dele? Só ouve palavras negativas, só vozes que não dá? Muda isso. Versículo 49. Avança aí. Versículo 49. Posso ler? E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e uma funda e atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Entenda, naquele momento Davi não podia errar. A sua época de errar já passou, agora você tem que acertar. Se Davi errasse ali, ele ia morrer. Tem momento que a gente não pode errar. Você quer acertar? Não erre. Só de você não errar, você já está acertando. Não erre com as pessoas, não erre com Deus, não erre na tua empresa, não erre naquilo que colocaram nas suas mãos. Porque você errar agora vai colocar em xeque toda a sua vida. Você não pode errar. Diga para si mesmo: eu não posso errar. A época de errar já acabou. Agora é a hora de acertar. Fala para essa pessoa do seu lado: ó, você tem que acertar, hein? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse o quê? Uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da sua bainha e matou e cortou a sua cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói estava morto, fugiram. Não termine, não tenha esse aspecto de querer contar a vitória sem antes ter o testemunho. Não existe testemunho de quase conseguir, quase vitória. Davi derrubou o gigante, mas faltava ir lá e o quê? Matar, tirar a cabeça dele, para que amanhã ou depois aquele gigante não viesse a voltar-se contra ele e depois o destruir. Problemas têm que ser resolvidos. Não deixe problema para ser resolvido quando? Depois, tem que ser resolvido. Não cante vitórias do tempo. Se fosse outro, ia estar comemorando: derrubou o gigante. Derrubou, mas não matou. Não adianta você quase conseguir, você tem que ir até o fim. Davi disse: persegui os meus inimigos e só voltei depois que dei cabo deles. Eu não vou até o meio do caminho e depois desisto. Eu vou até o fim, até cortar a cabeça do gigante e mostrar: está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu venci o problema, eu venci a dívida. Assim vai ser você, ó. Levantando um gigante aqui, ó. Pastor, paguei aqui, ó, 100 mil, 50 mil, 300 mil, 10 mil. Paguei aqui minha dívida, está aqui, ó. Resolvi abrir minha empresa, matei o gigante, resolvi o problema, está aqui, ó, para honra e glória. Cai para nós, pensa comigo. Quais eram as chances, humanamente falando, de Davi vencer? Nenhuma. Mas o Deus que estava com ele, quando ele derrotou o leão e quando ele derrotou o urso, estava com ele ali também. Será que você crê que o Deus que fez você vencer os problemas lá atrás, você crê que esse Deus está contigo agora?
Davi cria que Deus estava com ele, porque Davi também era com Deus. Se você é com Deus, Deus vai ser com você. Se você não for com Deus, meu caro, Deus não vai ser contigo. E pensa o seguinte: quanto mais difícil o seu problema, maior é o nome de Deus vai ser glorificado. Então uma coisa está dando errado, está muito difícil de você conseguir, o teu problema está grande, levante a mão para o céu e dê graças a quem? A Deus. Você vai dizer assim: olha, Deus vai ser muito honrado na minha vida, porque a guerra que eu estou enfrentando é um problemão. E quanto maior a dificuldade, maior o problema, mais o nome de Deus vai ser honrado na minha vida. Fique de pé. Aquilo parecia impossível de ser resolvido. Parecia ser difícil, mas Deus estava com ele. Deus fez tornar a história de Davi única. Até hoje, talvez os seus filhos conheçam a história. Pessoas incrédulas conheçam a história de Davi e Golias. Conhecem a história de quem foi Davi. A história de Davi ficou marcada, mas Davi já morreu. Agora é a hora da sua história ficar marcada. Diga: a minha história tem que ficar marcada. A minha história tem que ficar marcada. É a minha vez de deixar marca. Não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva.